Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, após a saída do argentino Germancano, nomes começam aí a ser sondados e especulados no Vasco. Quem será o novo camisa 9 do nosso clube? Vamos trazer aqui no nosso vídeo mais reforços que podem chegar no Vasco. Também vamos falar aqui da situação do Leandro Castan, que segundo algumas informações, ele pode sair do Vasco também nos próximos dias. O Vasco já anunciou a saída de alguns jogadores. Vamos falar disso e muito mais agora pra vocês, mas antes já vai explodir, né, o vídeo de like, clica aí no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco, ficar por dentro de todas as notícias, informações e novidades do Vascão. Bom, pessoal, o Vasco aí que tenta resolver a solução de algumas saídas de jogadores aí, né? Ainda nessa semana podemos ter mais novidades, né? De acordo com algumas informações, pessoas da diretoria do Vasco não querem mais ver a continuação aí do Leandro Castan no Vasco, né? O zagueiro que já está totalmente sem ambiente, sem clima para continuar vestindo a camisa do Vasco, né? E também o torcedor vascaíno está pé da vida com o jogador, quer ver ele bem longe do Vasco. E com certeza a gente espera que ele saia do nosso clube, né? Tem contrato até o final de 2022 com o Vasco, só que devido às péssimas atuações e também a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, e com certeza o jogador não jogando absolutamente nada nesses últimos 2 anos, 2020 e 2021, não vejo sentido na permanência do Leandro Castan, até porque ele está jogando muito mal, acima de tudo, acho que isso é o principal, ele está jogando mal, falhou muito, uma das defesas mais vazadas, se não a mais vazada da Série B. Olha só, cara, o nível que chegou a defesa do Vasco, né, cara? Todos os jogos praticamente da temporada, o Vasco levou gol de adversários aí de Campeonato Carioca, Campeonato da Copa do Brasil também, na Série B, envolvendo vários times pequenos, né? O Vasco teve atuações ridículas aí defensivamente e por isso permaneceu na segunda divisão. Muito por isso também, né, cara? Por conta dessas incompetências aí da zaga do Vasco. Não só vou culpar o Leandro Castan, mas também culpo o Hernando, Ricardo Graça, principalmente, que jogou muitos jogos na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Também aí outros jogadores, o Valber, entre vários nomes aí, jogadores fracos que jogaram aí na defesa do Vasco que não corresponderam, né? Nem vou colocar o Miranda aqui, porque o Miranda foi pego no antidoping, né? E vai ficar fora aí por algum tempo. E que o torcedor vascaíno tem como grande vilão o Leandro Castan, né? E com certeza ele deve sair do Vasco, acho que não tem mais clima ambiente para sua continuação. O Vasco deverá anunciar a saída de mais jogadores até o final dessa semana, né? A gente espera aí que mais nomes estejam nessa barca, né? Ontem o Vasco anunciou a saída do Germancano, também a saída do Zeca e também do volante Rômulo. Esses jogadores não estão mais no Vasco, não fazem parte mais dos planos para 2022 e a gente espera aí que em breve tenha aí o nome do goleiro Vanderlei, também o próprio Leandro Castan, Marquinhos Gabriel, Morato, também entre outros vários nomes que deverão deixar o Vasco nos próximos dias. Deixe nos comentários quem para você ainda resta dessa barca para sair do Vasco. Bom, pessoal, o Vasco que tenta ainda fechar com o diretor de futebol, né? Até o momento nada definido, somente a contratação aí do técnico Zé Ricardo. Busca ainda fechar com o coordenador, né? Que pode ser o Fernando Praz. Também mais uma pessoa para trabalhar no departamento de futebol, que deverá ser o Carlos Brasil, né? Está muito perto de acontecer o anúncio oficial, tanto da contratação aí do Carlos Brasil e possivelmente também do Fernando Praz. Só que para dirigente, diretor executivo do Vasco, meio que o chefão no futebol do Vasco, ainda não temos nenhum nome ainda engatilhado, tem absolutamente nada concreto e o Vasco volta a especular novamente o nome aí do Anderson Barros, que seria o preferido da diretoria, mesmo o cara sendo campeão da Libertadores com o Palmeiras falando que quer a continuação dele, ele sendo elogiado e muito pelo treinador Abel Ferreira. Não faz sentido o Vasco ainda continuar insistindo em trazer esse profissional para trabalhar na diretoria. Isso daí, essa incompetência mostra como que é o presidente Jorge Salgado, velho. Não tem condições, eu acho que ninguém apoia mais ele, eu acho que nem a mãe dele apoia mais ele na presidência do Vasco, porque não tem condições, velho. Tá tentando tirar um profissional que foi campeão da Libertadores do Palmeiras, um dos times mais ricos do Brasil. O Vasco não tem como competir com essas equipes, infelizmente, porque ele não tá mostrando competência para buscar um outro nome aí para trabalhar no Vasco. Perdeu o Alexandre Matos pro Cruzeiro, meu amigo. Era o melhor profissional disponível no mercado, o Vasco sequer tentou fazer algo diferente para tentar a contratação desse profissional. Perdeu um baita nome aí para um adversário direto na luta para voltar para a primeira divisão, né? E o Cruzeiro já tá com um planejamento muito mais superior do que o do Vasco. Não sei o que o Vasco mais está esperando, meu amigo. O ano tá passando, vamos entrar aí praticamente um mês sem diretor de futebol, contratou o treinador antes do diretor de futebol. Com certeza o torcedor está apreensivo, está realmente pé da vida com a gestão aí
do Jorge Salgado e muito triste com o que pode acontecer com o Vasco em 2022 devido a essa falta de planejamento. Mais um ano passando na Série B e tudo indica que não vamos ter um planejamento adequado, ideal para o Vasco, né, cara? Lamentável, é muito triste a gente ver o Vasco largado aí na mão desse Jorge Salgado e ninguém faz nada. Cadê esses beneméritos? Cadê esse conselho de M que não faz absolutamente nada pelo clube? Por que não tira esse cara da presidência do Vasco? Forcem ele a sair do Vasco, pede impeachment, não sei como funciona as coisas lá dentro, mas tem que tirar esse cara do Vasco, mano. Ninguém aguenta mais, ninguém consegue mais ver esse cidadão como presidente do Vasco. Olha o que ele está fazendo com o Vasco, é um absurdo, um time grande, gigante como o Vasco, afundado na Série B e vendo os outros concorrentes contratar jogadores, ter planejamento que o Vasco não tem, planejamento nenhum. O Vasco está tentando fazer o que dá para fazer, não tem planejamento. Isso aí não se chama gestão de futebol. O Vasco está sendo muito mal gerido e vai pagar caríssimo com essa péssima escolha aí de quem votou nessa porcaria de Jorge Salgado. Bom, e para fechar, vamos falar da situação envolvendo reforço, né? Com a saída do Germancano, vários atacantes começam a ser especulados no Vasco, né? Anteriormente já teve alguns outros nomes especulados, o atacante Edu, que inclusive eu acabei de falar do planejamento do Cruzeiro, ele já tem proposta do Cruzeiro, fez 17 gols na Série B do Campeonato Brasileiro, declarou o vascaíno, quer vir jogar no Vasco, mas o Vasco não fez nenhuma proposta para o atacante, ele deverá defender um rival direto do Vasco aí na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Outros nomes também foram especulados, o do atacante Moisés, da Ponte Preta, também o Bruno Sávio, que está de saída do Guarani, pertence a um clube português, e ontem também teve outras duas especulações, né? O atacante Vaguinho, que deixou o Coritiba, né? O jogador não teria chegado a um acordo salarial com o Coxa e deixou o clube paranaense, e de acordo com o site goal.com, o Vasco está interessado, ele seria um dos nomes na lista de reforços do Vasco para 2022, e é um jogador que me agrada, né? Ele foi titular aí do Coritiba e jogou muito bem com a camisa do Coritiba, tem uma boa habilidade, eu acho que seria interessante o Vasco tentar contratar esse jogador, né? Já que vamos precisar de muitos reforços, eu acho que seria um nome interessante. Ele também tem propostas de time da Série A, times da Série B e também do exterior. Vamos esperar ver se realmente vai existir algum tipo de negociação entre o Vasco e o Vaguinho, atacante aí nível de Série B, mas que pode ajudar bastante o Vasco. Ontem, após a saída do Germancano, já foi instantaneamente aí especulado o nome do atacante argentino Bauman, jogador que atua atualmente no Independiente Del Valle. O vínculo dele com o clube do Equador se encerra agora em dezembro. Neste ano o atacante marcou 14 gols em 17 partidas, número de Cano, né? Será que é o Cano 2.0? Vamos esperar, né? Essa informação foi trazida inicialmente pelo site vascaíno.net e também pelo jornalista Fábio Torres, e o Vasco já teria aí meio que desmentido essa informação de acordo com o Papo na Colina, né? Vamos aguardar, ver se vai surgir, quem sabe, o interesse ainda do Vasco nessa contratação. Eu teria declarado o desejo de vir jogar em algum clube aqui no Brasil e com certeza seria um nome interessante pelos esses números aí dele, né? No último campeonato aí do Equador, o jogador marcou aí muitos gols e com certeza pode chamar a atenção. É um jogador, claro, não é um jogador de primeira prateleira, não é um cracaço, tanto que antes dele jogar no Equador, ele estava jogando, se eu não me engano, na Indonésia, meu amigo. Olha só, onde tem futebol, né? O cara estava jogando lá. Com certeza ele deve ser mais ou menos um nível um pouco abaixo do Germancano, porque o Germancano também, quando veio pro Vasco, não era nem um craque, né? Ele fazia muitos gols, você viu que ele não era tão craque assim, não era um jogador extremamente habilidoso, não era um jogador tão técnico assim, ele fazia ali o dele, né? Fazia o que ele tinha que fazer, que era gols. E com certeza pode ser que o Bauman seja mais ou menos nesse estilo assim, o futebol desse jogador. E vamos aguardar, ver se vai ter, quem sabe, realmente o interesse do Vasco. Fato é de que essas sondagens começam a todo instante no Vasco e assim que tiver informações ou talvez avanços nas negociações, vamos trazer aqui no canal para você ficar sempre informado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí embaixo qual desses reforços você gostaria de ver vestindo a camisa do Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis.